Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal A Reino de Deus. Hoje eu quero trazer aí a continuação dos estudos que temos feito sobre o Apocalipse. Hoje vamos trazer a aula número 5, né, que vão ser diversas aulas aí que nós vamos ter. Pelo que eu tô vendo, a gente vai passar aí muito da quantidade de capítulos do Apocalipse, tá? Não vai ter como a gente fazer na mesma quantidade, então vão ser muitas aulas aí. E agora nós vamos entrando no capítulo 2, né? Já estamos aí na quinta aula. Então nós vamos ter muitas aulas para fazer. Hoje eu estou gravando com esse microfone aqui, porque esse microfone ele só capta o que eu falo, né? Ele ignora os ruídos aqui. Como tá muito calor aqui, irmãos, muito calor mesmo, você não tem noção. A gente teve aqui o dia mais quente do ano. Chegamos aqui a 41 graus, eu tô aqui numa peça fechada, tive que deixar a janela aberta, ligar o ventilador, porque tá muito quente. 41 graus aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a janela tá aberta, o ventilador tá ligado. Então se eu fosse botar com o zoom que tá aqui, né, ia captar tudo, não ia dar pra escutar. Então eu vou fazer dessa forma aqui, tá? É uma forma que eu vou estar utilizando aí também quando tiver muito quente o dia, para estar gravando de dia aí, tá? Então, irmãos, hoje nós vamos fazer aí a aula número 5, tá? Se você não viu as outras aulas, aula 1, 2, 3 e 4, eu aconselho que você veja. Por quê? Porque elas são importantes para que você pegue aí, né, o contexto que nós vemos falando. Então, se você não viu a aula 4 para entender o contexto de hoje, eu aconselho você a vir à aula 4, porque lá eu dou uma pincelada, uma introdução a esta aula aqui, tá? E esta aula é uma introdução para a aula 6, aonde sim nós vamos entrar mais a fundo em cada igreja das 7 igrejas especificamente, tá? Vamos tentar tratar aí talvez 2 ou 3 igrejas por aula. Não sei se eu vou conseguir, mas é o que eu gostaria de fazer. Nesta aqui nós vamos dar uma introdução a Menorá e entender fazer uma ligação rápida com a parábola das 10 virgens, tá? É uma ligação rápida, não vou trazer aqui muitas explicações, mas eu quero que você faça essa soma e comece a olhar para as parábolas de Jesus e entender que nas parábolas de Jesus nós conseguimos enxergar o que? As coisas que vão estar nas 7 igrejas, tá? Não só na parábola das 7 igrejas, das 10 virgens, perdão, como também nas parábolas escatológicas, tá? Nós vamos ver aí no decorrer das aulas, perfeito? Então, lembre-se que foi gravado num outro vídeo, que faz um mês mais ou menos que eu gravei, e naquele vídeo eu explico da questão da menorá, das 7 igrejas, expliquei o destinatário da epístola, né, os destinatários, para quem essas epístolas iam ser enviadas, né? Então isso você vai poder ver lá nas outras aulas, tá? E é importante que você veja aquela questão da menorá, perfeito? Então vamos abrir aqui o texto. Aqui é o texto que fala da sombra, né? Estou usando o tablet aqui para mostrar. Eu quero ler o texto de Apocalipse, tá? Vai estar aqui Apocalipse capítulo 1, verso 19 a verso 20, que diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essa expressão candeeiros aqui, irmão, ela é importante. Por quê? Essa expressão candeeiro é importante. Porque candeeiro significa lâmpadas, tá? É difícil a gente encontrar uma imagem correta de como nós queremos demonstrar a menorá, tá? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma menorá, né? Seria mais ou menos como esta menorá aqui, tá? Seria mais ou menos como essa aqui. Então, o que está aparecendo em Apocalipse, das 7 lâmpadas, 7 candeeiros, não seria necessariamente nesse formato aqui, mas seria neste formato aqui, tá? E quando ele fala 7 candeeiros, não é que são 7 castiçais diferentes. É porque quando você olha atentamente para a lei, você vai ver que a menorá, ela tinha 7 lâmpadas encaixadas, ou seja, 7 candeeiros, tá? Que eram encaixados aqui. Isso você pode ler na lei, não vamos ler isso daqui. Por isso que Cristo fala para algumas igrejas, né, que se elas não se arrependessem, ele ia
mover a sua lâmpada de lugar, tá? Então eles eram encaixados aqui, tá? Você tinha essa menorá aqui, aí você podia, deveria ser encaixado, limpo, sei lá. Isso é que falava da preparação das lâmpadas, perfeito? Então quando nós vemos aqui, irmão, que fala que diz assim, dos 7 candeeiros, tá apontando para a menorá. Então as 7 igrejas, elas são o quê? Essa menorá aqui com 7 lâmpadas. Então quando o sumo sacerdote lá na lei em sombras, ele mexia, ele limpava, ele colocava o azeite nas lâmpadas, ele preparava o azeite das lâmpadas. Isso é uma figura para nós do que Cristo faz com as 7 igrejas, porque aquela menorá, ela trata das 7 igrejas de Deus, tá? E esses fogos que vão estar aqui, eles vão tratar dos 7 espíritos de Deus, né? Mas daí já seria um outro assunto, tá? Nós vamos olhar isso com bastante calma quando nós chegarmos no capítulo 11 de Apocalipse, lá quando nós vamos tratar das 2 testemunhas, uma série de coisas. Aí vai ser necessário nós olharmos para esses 7 fogos aqui, que são os 7 espíritos de Deus, tá? Então vamos olhar para as sombras aqui, né? Aqui nós temos a realidade, que são as 7 igrejas, mas a sombra na lei nós temos o que? A menorá, de uma forma literal. Então vai dizer assim, isso está em Levítico, no capítulo 24, do verso 3 ao verso 4, diz assim para nós. Na tenda da congregação fora do véu, né? Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, ou seja, do véu que está dentro, né? Dentro do tabernáculo, não aquele véu que tinha do pátio para o tabernáculo, mas é o véu que está entre o lugar santo até o lugar santo dos santos, tá? Então aquele véu que estava dentro do tabernáculo, diz assim, que estava diante do testemunho, Arão conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor, né? Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor. Então você vê que esse conservar em ordem significava o ministério que o sumo sacerdote deveria exercer sobre essas lâmpadas. Então, assim como o sumo sacerdote ele deveria deixar essas lâmpadas em ordem, né, com o estatuto perpétuo, e ele deveria o que? Preparar elas, colocar azeite nelas, assim também, quando olhamos aqui para o Apocalipse, que fala que Cristo ele está no meio dos candeeiros, como a gente vê em Apocalipse 1 no início lá, que ele está no meio dos 7 castiçais, dos candeeiros, né, das candeias, você vai ver que ele está o que? Trabalhando. Ele está mexendo, ele está limpando, ele está trabalhando naquelas lâmpadas. Ele está executando o que? O ofício que o sumo sacerdote fazia. Que era o que? Encher de azeite, era limpar e era colocar em ordem. Perfeito? Por que colocar em ordem? E se colocar em ordem, você deixar ele no estado, né, puro, no estado limpo, no estado onde era limpo, no estado aonde ele deveria ser tirar, né, restos de azeite que estavam com problemas, coisas nesse sentido, falando literalmente. Então era limpar, era colocar em ordem e por aí vai. Então, do mesmo modo como o sumo sacerdote na lei fazia, Cristo também faz com a sua igreja. Ele vai estar o quê? Limpando, colocando azeite, colocando em ordem nas 7 igrejas, tá? Então, o sumo sacerdote, ele como ele fazia, como ele trabalhava no candeeiro aqui. Você vê aqui uma figura de um sacerdote, né? E ele está o quê? Colocando azeite. Ele está usando a sua mão para fazer isso. Perfeito? Ele está usando a sua mão para colocar azeite, para colocar em ordem essas lâmpadas. Por isso que quando nós vamos para Apocalipse, lá, você vai ver que na mão direita de Cristo está o quê? Os 7 anjos, que são as 7 estrelas. Então, estes 7 anjos vão estar levando mensagens para cada igreja. Percebe? Então, essas estrelas, elas são uma tipologia de Cristo trabalhando com a sua mão para o que? Colocar em ordem os candeeiros. Do mesmo modo, o sumo sacerdote utilizava a sua mão para colocar em ordem os candeeiros, tá? A função dele colocar em ordem lá na lei era por meio da mão do sumo sacerdote. A função para colocar em ordem aqui em Apocalipse é por meio das 7 estrelas que está apontando
para o trabalho de Cristo que está na sua destra. Perfeito? Então, estes aqui são os agentes que vão trabalhar para colocar em ordem as lâmpadas. E quando nós olhamos aqui para Apocalipse, nós vamos perceber que o seguinte, tá? Na próxima aula, nós já vamos começar a detalhar igreja por igreja. Então, aqui eu vou dar um panorama dessas igrejas. Perfeito? Então, quando você olha aqui as 7 igrejas, a gente vai ver em Apocalipse depois elas vão estar nesta ordem aqui, tá? As 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Não vamos entrar em detalhe nelas aqui agora. Falaremos isso no próximo vídeo. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Notem que eu deixei aqui em negrito, vocês já vão saber o porquê. A terceira igreja aqui, eu acho que o tradutor, o corretor, ele botou diferente, né? É Pérgamo. Ele botou como, olha, peruano. Deve ser porque Pérgamo tem acento, né? Vamos botar aqui. Aí, ó, de novo. Pérgamo. Tá? O tradutor, ele colocou ali da forma com que ele achou mais certo. Mas está errado. Então você vê que a primeira é a igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira de Pérgamo, a quarta de Tiátira, a quinta de Sardes e a sexta de Laodiceia, que está em negrito, nós vamos entender daqui um pouquinho, e a sétima de Laodiceia, tá? Diferente de que algumas pessoas querem colocar aqui num contexto histórico de definir datas, ainda que você veja características para as datas da igreja, perfeito? Não necessariamente essas 7 igrejas querem dizer uma data, como por exemplo os adventistas querem dizer que, por exemplo, quando veio o surgimento da igreja adventista, acho que é 1884, né, apareceu a igreja de Filadélfia. Então, quando surgiu o movimento de adventista em 1874, isso significa que veio que Filadélfia. Ou, né, aqui você tem Esmirna, fala também de outras coisas, e eles vão querer botar datas e enfim, mostrar toda a igreja, por exemplo, aqui vai do ano 1 até o ano tal, aqui do ano tal até o ano tal. Não faz sentido isso, irmãos. Não é assim que se interpreta as 7 igrejas. Elas trazem um pano de fundo histórico para mostrar determinadas partes da história da igreja. Sim, elas fazem isso. Contudo, você tem um contexto literal nessas 7 igrejas que estava acontecendo literalmente lá, mas você tem o que? Principalmente o que Deus quer mostrar para nós aqui é um contexto dos últimos dias, tá? Que na próxima aula nós vamos ver que tem expressões que é impossível que você coloque para o passado. Impossível que você coloque para o passado. Elas só podem ser aplicadas para contextos do futuro. Perfeito? Né? Por isso que Cristo vai dizer no início de Apocalipse: bem-aventurados que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, tá? Então, como ele dizia que o tempo estava próximo no contexto lá de Apocalipse, então aqui no contexto dessas igrejas você vai ver que tem expressões que falavam do tempo está próximo, tá? Isso nós vamos tratar aí na 6ª aula, quando nós entrarmos a fundo nas 7 igrejas, vemos as expressões que vão aparecer. Perfeito? Então, por que eu quis colocar aqui, irmãos, Esmirna e Filadélfia em negrito, tá? Porque estas duas igrejas, elas estão o quê? Vamos botar um símbolo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, não sei se eu vou achar. Aqui, vamos ver se eu vou achar alguma coisa aqui, se eu não achar, beleza. Mas talvez eu encontre. Vamos colocar aqui um símbolozinho nessa Bíblia aqui. Não sei onde é que eu vou achar esse símbolo aqui. Vamos ver, fogo. Fogo, cadê? Fogo. Não tem fogo, impressionante. Vamos ver se tem chamas. Não tem. Tá? Então vamos ter lâmpada aqui. Não tem, irmãos. Impressionante. Não tem nada aqui que eu iria utilizar. Tá. Eu esqueci de botar. Então, irmãos, quando nós formos ver em Apocalipse, nós vamos perceber o seguinte: que quando olhamos para a igreja de Esmirna, ela não vai ter nenhuma repreensão, tá? Então, essa igreja de Esmirna aqui, ela não vai ter repreensão. E Deus vai falar que ela vai ser fiel até a morte, mas ela não vai receber repreensão. Quando a gente olhar para Éfeso, nós vamos ver que Éfeso vai receber uma repreensão
diante de Deus, porque havia pecado. Pérgamo, Tiátira, Sardes e Laodiceia. Todas essas aqui, exceto as que estão em negrito, aqui escrito mais escuro, elas vão ter repreensão, mas Esmirna e Filadélfia não vão receber repreensão. E aqui nós vamos ver que vai haver palavras sobre Esmirna, que vai dizer que ela vai passar, né, por uma perseguição e vai ser fiel até a morte. Mas nós vamos ver que Filadélfia, ela também vai ser fiel a Deus. Filadélfia vai ser fiel a Deus. E esta fidelidade dela vai dar para ela o direito de fugir, né, de ser tirada da hora da provação, tá? Quando nós formos olhar para o contexto dessas igrejas, nós vamos entender isso. Então, o que você tem que entender aqui é que Esmirna e Filadélfia estão irrepreensíveis diante de Deus, tá? Dentre essas aqui, vamos olhar aqui, eu vou abrir para os irmãos, vamos ver se vai aparecer aqui. Olha lá, tá vendo ali? Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Dentre essas 7 igrejas, nós vamos ver que Esmirna, aqui, Éfeso, perdão, né? Não, Esmirna e Filadélfia vão estar irrepreensíveis diante de Deus. Então, quando você pega esta menorá, vocês vão ver que está nesta ordem aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando você pegar Esmirna aqui, que é a igreja número 2, você vai ver que pelo cano da menorá, ela vai estar ligada com Filadélfia. Por quê? Porque Filadélfia e Esmirna são as duas que estão irrepreensíveis. Então, Éfeso, ela está o quê? Repreensível, e você vê que ela está ligada com Laodiceia. Olha só, tá vendo o cano aqui? Está ligada com Laodiceia. Você vê que Pérgamo está repreensível e ela está ligada com Sardes, aqui. E a gente vai ver que a do meio, que é o que é Tiátira, né? Nós vamos ver que ela está entre todas elas, e ela está repreensível também, né? Então, ela tem o tubo central, onde vai estar aparecendo aqui, a gente vai ver que vai estar aparecendo Jezabel, tá? Então, todo o pecado que vai estar procedendo dessas aqui, dessa primeira e essa última, dessa terceira e quarta, vai estar procedendo dessa do meio aqui, tá? E isso a gente vai perceber quando nós formos ler com calma aí o Apocalipse, quando tratar desse assunto. E também depois nós vamos ver aqui com calma que estas chamas que estão aqui, elas estão ligadas com 7 espíritos de Deus, que é sabedoria, conselho, conhecimento, né? Depois temor do Senhor, fortaleza e inteligência, que vai estar ligado pelo meio, pelo Espírito do Senhor. Então é a plenitude do Espírito de Deus e, né, os seus dons. Então a gente pode estudar depois que, por exemplo, os dons, a gente vê que lá em Paulo, quando vai tratar dos dons, ele vai mostrar que a igreja tem vários dons. E esses dons da igreja vão estar ligados com o quê? Com esse espírito de sabedoria, conhecimento, né, conselho, etc, etc. Vai estar tudo ligado com esses dons aqui. Então, quando você vê a igreja toda acesa com os espíritos, ou melhor, com o Espírito de Deus, com as 7 manifestações do Espírito de Deus, você vai perceber que o quê? Que ela está cheia do Espírito Santo e ela tem sobre si todos os dons, tá? Isso que está mostrando para nós aqui. Quando essa menorá que está sendo preparada for cheia do azeite, ela vai estar cheia do Espírito Santo e vai estar profetizando, tá? Isso aí, quando a gente for fazer aí a aula de Apocalipse 11, nós vamos entender tudo isso daqui, tá? Com calma. Então vamos voltar para onde a gente estava, lá para aquele texto, né? Aqui. Então, irmãos, Esmirna e Filadélfia estão sem repreensão, tá? A igreja 2 e a igreja 6, né, elas estão sem repreensão. Se você multiplica 2 vezes o 6 aqui, você vai ter 12, né? Que está apontando para as 12 tribos, 12 apóstolos, uma série de coisas. Perfeito? Então, deu para compreender esta parte, tá? Agora, eu vou dar uma breve introdução desse texto com as 10 virgens. Eu só vou poder falar claramente desse assunto quando nós chegarmos em Apocalipse 11. Mas eu quero que os irmãos tenham em mente aqui que essa parábola das 10 virgens, ela está em pleno acordo com as 7 igrejas, tá? Com as 7 igrejas. Então, quando você olhar para aquelas 10 virgens, você tem que ter em mente que Deus quer nos mostrar essas 7 igrejas, tá? Que nós vamos conseguir entender quando chegarmos lá
em Apocalipse 11 com mais clareza. Mas eu vou dar aqui uma pincelada para os irmãos, perfeito? Então, vamos olhar aqui para as 10 virgens. Então, vamos ler a parábola das 10 virgens, que vai dizer assim. Apocalipse, Mateus 25, versos 1 ao verso 13. Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens tomando suas lâmpadas. Olha que interessante, né? Você vê que o contexto das 10 virgens está aparecendo lâmpadas. E a lâmpada, ela tem que levar o azeite. E quando nós olhamos para a menorá, que nos foi apresentada aqui no início, essa menorá aqui, você vê que trata-se de lâmpada e trata de azeite, né? E quando nós olhamos para as 7 igrejas que fala de candelabro, também vai azeite. E o azeite, ele trata do Espírito, trata da palavra, trata de uma série de coisas, tá? Então, quando você olha aqui para as 10 virgens, perceba que elas têm as suas lâmpadas. Essas virgens têm as suas lâmpadas, e essas lâmpadas são, né, aí, posicionadas, elas são cheias, elas emitem fogo, emitem não, mas elas produzem fogo por meio de azeite. Naquele contexto falava-se de azeite, tá? Então, quando nós vemos aqui na parábola das 10 virgens que fala de lâmpadas e fala de azeite, você tem que ligar lá com as 7 igrejas, porque lá fala de lâmpadas e fala de azeite, tá? Então, Deus está mostrando a mesma coisa por um outro ângulo, perfeito? E aí vai dizer assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte nós e a vós outras. E diante aos que vendem, comprai-o. Né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem a hora e nem o dia. Amém? Então, nessa parábola, olha os elementos que nós vamos ter aqui. Os elementos que nós vamos ter aqui trata de virgens, né? Perfeito? Temos o elemento virgens, temos o elemento azeite, que é o combustível para colocar o fogo. Nós temos o elemento lâmpadas, o elemento grito, o elemento noivo, o elemento portas e o elemento bodas, tá? Essas coisas praticamente vão aparecer todas em Apocalipse. Nós vamos ver que fala de noivo em Apocalipse. Nós vamos ver que em Apocalipse fala dessa expressão grito. Nós vamos olhar depois com calma, tá? Vamos olhar para ela com calma. Nós vamos ver que Apocalipse fala das lâmpadas, que está nas 7 igrejas. Nós vamos ver que fala de azeite, virgens, né? Também fala apontando aí para os 144 mil, que tem que se olhar. Portas e bodas, tá? Então, essa expressão portas aqui, ela é tremendo. Quando nós estudarmos a igreja aí de Filadélfia, porque em Filadélfia tem uma porta que vai ser aberta também, né? E também, depois do evento que vai acontecer com Filadélfia, vai ter uma outra porta que vai ser aberta. E essa porta vai levar o povo para onde? Para as bodas, tá? Isso nós vamos estudar com calma. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui nessa parábola das 10 virgens é que tem elementos proféticos. Elemento que fala de lâmpadas, elementos que falam de azeite, elementos que falam de noivo. Perfeito? Então, o que as pessoas não percebem aqui, irmãos, geralmente elas utilizam o contexto, eles lembram apenas das virgens, né? E apenas eles lembram do noivo, né? Eles só enxergam que no contexto das 10 virgens tem noivo e tem virgem. Só que eles não olham, não entendem que existe alguém ali que está gritando à meia-noite: eis que vem um noivo, né? E quando é esse que grita à meia-noite, eis que vem um noivo, você vê que todas as 10 virgens vão despertar. Perfeito? Então aqui está o pulo do gato para você entender. Irmãos, essas 10 virgens, elas são as 7 igrejas. Tá? E a gente vai ver que nas 10 virgens, nós vamos ver que todas elas vão adormecer. Perfeito?
Só que quando chega a meia-noite, alguém grita meia-noite, eis que vem um noivo. Então você vê que nesse contexto, onde elas dormem, alguém estava acordado na noite e falou, à meia-noite vem um noivo, né? Então esse vai gritar e vai despertar elas. Perfeito? Alguém vai estar acordado naquela noite e vai gritar à meia-noite o noivo e elas vão acordar, tá? Então, quando você vai para Apocalipse, irmão, quando nós vamos aqui para o contexto dessas 7 igrejas, deixa eu botar aqui, o que a gente estava falando? Nós estávamos falando que, por exemplo, Éfeso, Pérgamo, Tiátira, Sardes e Laodiceia são castiçais que estão repreensíveis. Então você tem 5 castiçais aqui. E desses 5 castiçais, nós vamos ver que vão ter aqueles que vão ser vencedores, como nós vamos ver na próxima aula, e nós vamos ver que tem os perdedores. Então você tem 5 castiçais repreensíveis e 2 irrepreensíveis. Então, quando você olha para a parábola das 10 virgens, você vai perceber que aqueles que estão acordados e dizendo assim, à meia-noite, eis que vem o noivo, são justamente essa tipologia aqui em Esmirna, que está sem repreensão, e a tipologia de Filadélfia, que estão sem repreensão. Então, pelo testemunho de Filadélfia e pelo testemunho de Esmirna, nós vamos ver que elas vão despertar as outras igrejas, né? Então, quando você pega 5 igrejas repreensíveis, irmão, 5 igrejas que estão com repreensão, se você tira aqui um povo, perfeito? Que tem que vai ser vencedor e um povo que vai ser perdedor, então você, em cada igreja com repreensão, você tem 2 povos. O povo vencedor e o povo perdedor, o povo reprovado. Então você percebe que dentro desses 5 castiçais tem 10 virgens, porque você tem 5 virgens vencedoras e você tem 5 virgens reprovadas, né? Assim como você tem aqui pessoas reprovadas e pessoas aprovadas, perfeito? Então, do mesmo modo como aquelas virgens vão ser despertadas, nós vamos ver que Esmirna e Filadélfia vão estar apontando para esse despertamento, tá? Então, eu acho que deu para compreender, né? Estamos aí com meia hora de vídeo, não quero me passar muito disso. Na próxima aula, na aula 6, nós vamos ver como Deus ele vai mandar mensagens para despertar estas igrejas, né, do seu sono, tá? Porque as igrejas elas estão dormindo, por isso que fala de repreensão. Isso nós vamos ver aí na aula 6, tá, irmãos? Eu acho que deu para compreender esse contexto, né? Tem mais vídeos meus no canal, mas nessa série de estudos do Apocalipse nós vamos deixar isso aqui com mais detalhes, tá? Então é isso aí, irmãos. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam aí ter acesso a esses vídeos, perfeito? Assista o restante das aulas. Na aula 6, nós vamos entrar aí, de fato, trabalhando em cima do que significa cada igreja e quais os elementos que vão ser apontados para nós, tá bom? Deus abençoe e aí fiquem na paz de Cristo.